Olá! Hoje nós vamos resolver um exercício sobre função do segundo grau. Acompanhem comigo o enunciado. Sendo a função real definida por f de x igual menos x ao quadrado mais x mais 6, sobre o seu gráfico, é errado afirmar que, portanto, nós vamos assinalar aquelas afirmativas que não são verdadeiras. Item A. Tem concavidade para baixo. Lembre-se que para determinar a concavidade de uma parábola, já que estamos falando de uma função do segundo grau, nós vamos observar com atenção o sinal do A, ou seja, do coeficiente do x ao quadrado. Neste caso, o sinal do A é menos. Nós temos aqui menos 1x ao quadrado. Como o sinal do A é negativo, nós podemos afirmar, sem fazer o gráfico da parábola, que a sua concavidade é para baixo. Portanto, a afirmativa A é verdadeira. Muito bem. Seguindo, nós vamos ver o item B. No item B diz assim: corta o eixo das abscissas nos pontos menos 2 e 3. Ele quer dizer, então, que lá no eixo x, que é o eixo das abscissas, a parábola intercepta esse eixo em x igual a menos 2 e em x igual a 3. Vejam, se a parábola intercepta o eixo x, nós temos exatamente ali os pontos, já que ele está afirmando que são 2, onde a ordenada, ou seja, o y é igual a 0. Traduzindo isso aqui, se nós substituirmos o x por menos 2 e depois o x por 3 na função dada, e se o resultado for 0, quer dizer que tanto em x igual a menos 2 como em x igual a 3, a parábola estará interceptando o eixo. Uma outra maneira seria eu resolver a função do segundo grau igualando a zero, ou seja, tornando uma equação do segundo grau. Nós vamos fazer a substituição. Então, primeiro, faremos f de menos 2, lá na função dada, que é menos x ao quadrado. Então, eu tenho menos 2 ao quadrado, mais x. Então, mais menos 2 e ainda mais 6. Vamos fazer essa conta. Menos 2 ao quadrado é mais 4. Mantém-se o menos, então menos 4. Mais menos 2 é menos 2 e ainda mais 6. Menos 4 menos 2 é menos 6, somado com 6, isso é igual a 0. Portanto, a parábola intercepta o eixo x realmente num ponto onde x vale menos 2 e y é igual a 0. Vamos ver agora, para saber se é verdadeira a afirmativa, se o 3 também satisfaz. Então, faremos f de 3. Então, mais uma vez, a substituição. Menos x ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado, mais x, mais 3, mais 6. Repare, menos 3 ao quadrado é menos 9. Mais 3 mais 6 é mais 9. Menos 9 mais 9 é 0. Portanto, realmente, a parábola corta o eixo das abscissas, ou intercepta nos pontos onde x é menos 2 e também onde x é 3. Portanto, verdadeira afirmativa B. Vamos à afirmativa C. Observe, corta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 6. Bom, aqui nós temos, só lembrar que essa é uma representação de um ponto do seu par ordenado. Então, ao 0 nós associamos a variável x, ao 6 a variável y, ou, se preferir, f de x.
Portanto, se eu substituir o x na função por 0 e o resultado der 6, quer dizer que 0 e 6 é exatamente onde a parábola corta o eixo das ordenadas. Repare que se eu voltar lá na função, observem aqui, a função é menos x ao quadrado mais x mais 6. Ora, se eu zerar o x, eu zero aqui, então sobra só o 6. Ou seja, a parábola corta o eixo das ordenadas exatamente no valor de c, né? Aqui nós temos ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o c nesse caso é 6. Portanto, corta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 6, como diz o item C, verdadeiro também, né? Então, aí está a análise do terceiro item. Nós temos um quarto item que diz assim, acompanhe, é sempre negativo para qualquer que seja o valor de x. Repare, eu vou fazer aqui um esboço rápido da parábola, até pelo que nós já encontramos logo acima. Veja, eu não estou preocupado em medir milimetricamente, mas eu vou lembrar então que se esse é o eixo x, nós vimos lá no item A que a concavidade é para baixo, no item B que ela corta o eixo em dois valores de x, então nós temos aproximadamente uma parábola desse modo, né? Lembrando que ela corta aqui no menos 2 e aqui no 3, como ele disse. Repare, ele está dizendo no item D que no gráfico, né, nós temos que é sempre negativo para qualquer que seja o valor de x. Não, né? Ele é negativo aqui quando ele está abaixo do eixo e aqui. Mas entre o menos 2 e o 3, nós temos o gráfico para cima, então aqui é positivo. Portanto, esta afirmativa D é falsa. Então, primeira falsa que nós podemos assinalar. Lembra que ele está dizendo para assinalar o que for errado. E por último, ele diz a abscissa x do vértice é menos meio. Vejam, nós temos duas maneiras de encontrar as coordenadas do vértice. Uma delas é uma formulazinha que você deve lembrar que é xv igual a menos b sobre 2a. E a outra maneira é só a gente fazer a média aritmética das raízes, ou seja, se eu somar menos 2 com 3 vai dar 1 positivo, 1 dividido por 2 dá meio, e aqui está dizendo que é menos meio, portanto eu posso dizer que isso é falso. Se eu fizer pela fórmula eu encontro a mesma coisa, olha só, menos b. Se eu voltar lá na função, vou voltar aqui em cima para você olhar, ó, o b vale 1 e o a vale menos 1. Então, se eu substituir aqui na formulazinha, se o b é 1 e o a é menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, comprovando realmente que é positivo. Então, é positivo, né? Menos com menos dá mais, não 2, perdoe-me, sim 1 sobre 2. Portanto, o que nós já tínhamos comprovado quando fizemos a média aritmética entre as raízes. Ok? Até a próxima, então. Tchau, tchau.